Como é que estão? Pois é, aqui estamos nós de novo, mais uma aula de espanhol. Gente, essa música que vocês ouviram é a música de tourada, né? Quando a gente fala em tourada, vocês lembram de quê? Do touro, do toureiro, da Espanha. Pois é, vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Agora, quero lembrar vocês que vocês devem se inscrever no canal, que vocês devem comentar, porque é onde a professora vê quem está assistindo as aulas. Valeu? Vamos começar a aula? Como eu disse, essa música é de tourada, mas também é usada para dançar aquele ritmo chamado passo doble, que é uma mistura assim de tango com flamenco. Mas o que nos interessa aqui é falar sobre tauromaquia. O que é tauromaquia? Tauromaquia, nada mais, nada menos, é arte de tourear, arte de correr touros. E quando a gente fala em tauromaquia, a gente também tem que falar em touros, toureiro, que é o que ocorre na tourada. Gente, vocês sabiam que toureiro é uma profissão? Já pensaram em ser toureiro? Não é para qualquer um não, né? É complicado, porque é necessário ter muita vocação. E não só vocação, tem que ter coragem. Você tem que enfrentar o touro, tem que ter talento e também tem que ter coordenação, porque tem uns passinhos assim, como se fosse uma dança. E o toureiro, ele enfrenta o touro. E cada gesto, e cada passo tem um significado específico. E o touro, coitadinho, ele sempre morre no final. E é por isso que essa arte está em declínio, tanto na Espanha como no México, por causa dos defensores dos animais. E você? O que é que pensa sobre isso? Bom, nós já falamos sobre o toureiro como uma profissão, somente para introduzir o vocabulário a ser estudado, que é sobre profissão. Vamos lá? Sabia que me pediram essa música para fazer hoje? Pois é, por isso que eu trouxe. Bom, o que nos interessa agora é trabalhar o assunto que é um vocabulário novo sobre profissões. Em espanhol a gente fala professiones. Vamos lá? Aí tem os desenhos que deixam muito claro o que é cada coisa, porém vocês vão repetir comigo para aprender a pronúncia de cada profissão. Acompanhe. El doctor, é o doutor, né? Não preciso dizer que é um médico. El dentista, el cajero ou la cajera, que é o caixa. El albañil, que é o pedreiro. Periodista, que é o jornalista. Modista, olha bem, aí só tem modista, que é a costureira, certo? Porém, o alfaiate, que geralmente são os homens, a gente chama de sastre. Professor ou professora, também se pode chamar de maestro ou maestra, na verdade, na prática é mais usado professor para a universidade. Mas tudo bem, pode também dizer de uma forma geral, professor e professora. Mas o usual é maestro para o colégio e professor para a universidade. El cocinero, la cocinera, el mago, que hace magia, el panadero, la cantante, el pintor, la pintora, el camarero. O camareiro, el camarero, é o garçom, que também pode ser chamado de moço. Tem umas variantes linguísticas dependendo do país, mas vocês podem utilizar isso de assim, de boa. El carpintero, el ator ou la atriz, la enfermeira ou el enfermeiro, la secretária ou el secretário, el jardineiro, la jardineira, el veterinário, la ejecutiva ou el ejecutivo, la polícia. Olha a diferença. A gente fala a polícia. Isso é chamado heterotônico, porque a sílaba tônica é diferente. Enquanto em português você fala a polícia, em espanhol você vai falar la policía. A sílaba tônica está no cia. La policía. El pintor, la pintora, el peluquero ou la peluqueira, que é o cabeleireiro, el bailarín ou la bailarina, el granjero ou la granjera. Vale? Vou começar com gramática.
a gente vai trabalhar aqui os verbos que sofrem ditongação, revisar verbo ser, verbo estar, verbo ter, e ai, beleza? Então, vamos lá. Então, existem verbos que têm seu radical o O e o E, mas são todos verbos que a gente vai usar para fazer essa ditongação? Não, somente os verbos que são irregulares. Então, repetindo, os verbos irregulares que têm seu radical o O, a gente troca pelo UE, e o E a gente troca pelo IE. Prestar atenção que tem duas pessoas que não vão sofrer essa ditongação. Vai continuar com E mesmo, vai continuar com O mesmo. Quais são essas pessoas? Nosotros e vosotros. Porém, todas as outras pessoas, yo, tu, ele, ellos, vocês fazem essa troca. A gente chama de câmbio. Câmbio é essa troca da vogal E pelo ditongo IE, da vogal O pelo ditongo UE. Beleza? Bom, gente, no slide anterior a gente viu como ocorre esse processo da ditongação, mas lá a gente viu aonde? No presente do indicativo. Aqui, ele vai sofrer o mesmo processo, só que agora é no assunto que nos interessa, que é o assunto que a gente está estudando, que é o presente do subjuntivo. Então, qual é a regra geral? A regra geral do presente do subjuntivo é verbos terminados com AR, a gente troca o A, vogal temática, pelo E. Verbos terminados com ER, a gente pega a vogal E e troca por A. Verbos terminados em IR, a gente troca por A, porque o I é como se fosse E. Lembram disso? Beleza. Agora, a gente vai lembrar quando o verbo sofre a ditongação, ou seja, ele sofre câmbio. O que é câmbio? A troca. Verbos que têm em seu radical, primeiro ele tem que ser irregular. Veja, eu tirei aqui. A terminação é AR, o que sobrou é chamado radical. Verbos terminados em ER, eu tirei aqui a terminação ER, o que sobrou é chamado radical. Aqui também nós temos o radical. Verbos que são irregulares e que têm o seu radical, a vogal E ou a vogal O. O que é que acontece com a vogal E? Eu troco pelo ditongo IE. O que é que acontece com a vogal O? Eu troco pelo ditongo UE. Então, veja. O verbo acertar, eu peguei esse E e troquei pelo ditongo IE. Isso vai acontecer em quase todas as pessoas. Só não ocorre em duas pessoas. Quais são? Nosotros e vosotros. Então, enquanto lá, no presente do indicativo, ficou assim. Yo acierto, tu aciertas, ele acierta. Permaneceu o A porque era indicativo. Aqui, você vai trocar o A pelo E. Por quê? Porque é subjuntivo. Então, que yo acierte, que tu aciertes, que ele acierte. E nosotros e vosotros não vai ter essa ditongação, vai ficar como? Que nosotros acertemos, que vosotros acerteis e que ellos aciertem. A mesma coisa vai acontecer aqui com o verbo entender. A vogal E vai sofrer câmbio, a gente vai trocar pelo ditongo IE. Então, vai ficar que yo entienda, que tu entiendas, que ele entenda. Em nosotros e vosotros não vai ocorrer isso. Por que não? Porque somente nessas duas pessoas não ocorre a ditongação. Então, fica que nosotros entendamos, que vosotros entendais. No verbo discernir, é a terceira conjugação, porque termina em IR. Porém, o que sobra aqui, ele tem o seu radical, a vogal E. O que acontece? A gente troca o E pelo ditongo, quando sofre ditongação. Troca o E pelo IE. Então, isso vai acontecer em todas as pessoas, menos em quais duas pessoas? Nosotros e vosotros. Beleza? O interessante é que, apesar de eles serem irregulares, eles vão manter as suas terminações do mesmo jeito que os verbos regulares. Então, vejam, o verbo yo cuento é igual ao verbo, um verbo regular, amar. Eu amo. Vejam que termina com o O. Amo, cuento. O verbo poder vai ser a mesma terminação que seria de um verbo regular, tipo o verbo beber. Yo bebo, yo puedo. O verbo dormir tem também a mesma terminação equivalente a um verbo regular.
Vejam, duermo, parto. Então, vejam, a irregularidade não está na terminação. A irregularidade está no radical. Ou seja, verbos que são irregulares, são todos os verbos? Não, somente os irregulares. Que tiverem no seu radical o O, você vai trocar pelo UE. Tiver em seu radical o UE, você vai trocar pelo IE. Beleza? Agora, galerinha, só para concluir, eu coloquei os verbos que a gente viu no slide anterior, porém, no presente do subjuntivo, que é o que nos interessa. O verbo contar, que é o verbo terminado na primeira conjugação, como vocês estão já carecas de saber se tem a vogal temática A, nós vamos trocar pelo E. Se a vogal temática é E, a gente vai trocar pelo A. Se a vogal é I, a gente vai trocar pelo A. Beleza? E a gente vai ver a regrinha do verbo irregular que tem o seu O no radical, verbo irregular que tem o O no radical. O que acontece? Ele sofre o câmbio. O que é isso? A gente pega esse O e troca por um ditongo. Qual é o ditongo? O E. Em quais pessoas? Quase todas as pessoas, menos quais pessoas? Nosotros e vosotros, serve para todos, tá? Então, vai ficar como? Que yo cuente, que tu cuentes, que ele cuente, que nosotros contemos, que vosotros contéis e que ellos cuentem. Poder, que yo pueda, que tu puedas, que ele pueda, que nosotros podamos, que vosotros podais e que ellos puedam. E, por fim, o verbo dormir, que tem mais uma irregularidade que a gente vai falar depois, que é uma outra questão. Mas o que nos interessa aqui é o quê? O verbo que é da terceira conjugação é como se fosse segunda. Portanto, eu pego o I e troco por A, porque o I é como se fosse o E. E como no seu radical ele tem a vogal O, ele vai seguir o mesmo câmbio que ocorre com todos os verbos regulares que tem um O no radical. O que é? Eu troco o O e coloco no lugar o ditongo UE. Que eu duerma, que tu duermas, que ele duerma. Que eu tô falando é esse aqui, ó, mas eu vou explicar depois isso aqui, tá bom? Então, que nosotros durmamos, que vosotros durmais e que ellos duerman. Valeu? Bom, galerinha, ficamos por aqui. Agora só semana que vem. Façam as tarefas com capricho, tirem a foto, manda para a professora, que eu estou olhando quem está fazendo, quem não está. E não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar. Então, besitos e hasta pronto!